Pessoal, então vamos começar então oficialmente aqui. Já está ali gravando. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí mais uma aula de projeto de recrutamento e seleção. Sem sotaque, mineirês aqui, né? Vamos começar então a nossa aula bacana. Boa noite, Ronald. Todos vocês aí, Christian, Shirlane, Cláudio, todo mundo. Pessoal, olha só. Hoje é como eu falei mais cedo, é um meio feriado aí, né? Então não vamos ficar aqui também se estendendo demais, não, mas a gente precisa pegar aquele capítulo 4 lá para eu explicar para vocês, porque aquele capítulo agora, na verdade, é uma parte que vai dar um trabalhinho maior, tá? É a parte onde eu vou exigir que seja um pouquinho mais caprichada, tá? A parte mais, talvez a parte mais importante do trabalho. Olha só, pessoal, antes que eu fale sobre a unidade 4, então, antes que a gente pegue lá a unidade 4, o capítulo 4 para a gente falar, deixa eu ver com vocês aqui como é que está a questão dos grupos, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual foi o grupo que me mandou agora há pouco o Cobremax. Eu falei, vou ver aqui. Mas eu não tive tempo, porque eu estava resolvendo os negócios aqui da minha empresa até agora há pouco aqui. Eu não fui trabalhar, mas fiquei em casa. Me mandou fundamentação teórica. Tá, então, Cobremax. Eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui, que eu tinha mandado um feedbackzinho para eles. Arrumar as numerações, a fundamentação teórica está assim, o número 2. Analisa os processos. A empresa é o 3, e tá. Aí eles refizeram e me mandaram novamente. Esse é o grupo Cobremax. Então, grupo Cobremax, eu prometo que ainda hoje eu vejo e dou um retorno para vocês. Os demais grupos aqui, o da Atacadão SA, como é que ficou aqui Atacadão SA? Eles me mandaram um projeto. Eu anotei aqui, enviou até a introdução, dei uma olhada no feedback. Peraí, deixa eu trazer esse negócio para cá, peraí. Aproveito para dar um retorno, a primeira parte que ainda não tinha dado. Está ficando bom, parabéns, continue. A primeira parte estava ok. Então, pessoal do Atacadão estão aí, Amanda, Anderson, Eduardo. Vocês deram lá uma adiantada no restante. Deixa eu ver aqui se no grupo do WhatsApp tem mais alguma coisa que vocês me mandaram que eu não, de repente eu não vi. Acho que não, né? Tem alguém do Atacadão aí? Oi, professor, estou aqui. Amanda, minha querida, como é que tá? Vocês estão tendo dificuldade? Tá indo bem lá? Tá dando certo? Vocês tinham feito uma primeira parte, né? Isso, estamos tendo um pouco de dificuldade para nos reunir, mas está progredindo. Tá progredindo. Precisa de alguma ajuda? Por enquanto tá dando para ir aí, é só vocês se entenderem melhor e dar sequência, né? Isso. Tá legal. O outro aqui é deixa eu ver, Zona Sul. Tinha me mandado aqui, deixa eu ler, tá pequenininho para vocês. O grupo enviou o trabalho, dei a seguinte feedback, de um modo geral, tá bom. Acho que deveria desenvolver um pouco mais a introdução e o histórico da empresa. Tem alguns pequenos problemas de formatação. Eu fiquei até de falar com vocês também sobre formatação, né? Vocês podiam me lembrar no final aí de eu falar um pouquinho de formatação do trabalho com vocês. Mas dei os parabéns lá. Parece que aquela primeira parte, esse é o Supermercado Zona Sul. Primeira parte que tinham me mandado, eu dei um retorno lá falando que estava Zona Sul. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa recente do grupo aqui. Tem não. E o pessoal desse grupo Zona Sul está aí? Quem que é o pessoal do grupo? Deixa eu ver. Alessandra, Carla, Carolina, o Henrique, João Lucas. Gente, tá sob controle o trabalho? Então depois eu vejo. Vou passar para o outro grupo ali. O da Casa e Vídeo. Alice, Cristia. Já vi que a Cristia está ali. Larissa, Samara Moraes, Casa e Vídeo. Deixa eu ver como é que estava aqui. Eles me mandaram uma primeira parte. Mandei aqui. Depois eu tenho que passar esse feedback para lá. Eu dei um feedback. Não, o trabalho de vocês estava bem adiantadão, hein? Não, esse Casa e Vídeo tá show.
Eu tenho depois que copiar esse feedback daqui, eu vou fazer esse adiantamento. Esses dias, essa semana, foi eu que me enrolei com correção de prova. Nossa Senhora, mais de 400 provas para corrigir, tá? Tá uma coisa horrorosa. Então, o caso do vídeo tá legal, tá sob controle. Cobremax, eu falei, me mandaram hoje, eu vou dar uma olhada hoje à noite. E o Sul América também, eu acho que tá bem também o trabalho. Sul América, que é o do Ronald. Só falta formatação, é só questão de formatação mesmo. Então, né, pessoal, parece que está sob controle também, né, Ronald? Christian e Ronald, os outros os dois aí. Tá sim, professor. Então, beleza. Então, desses grupos aí, eu só não... Ninguém me deu o retorno aí, parece que foi do Zona Sul. Então, o Cláudio, da Cobremax, vocês me mandaram hoje lá. Eu vou dar uma olhada hoje para vocês. Prometo que hoje eu dou um retorno aí para vocês. Então, pessoal, olha só. Agora a gente tem esse grupo separado lá para a gente se comunicar, fica mais fácil. Esses dias eu não dei muita atenção porque eu estou corrigindo prova. Então, até sábado aí eu vou estar muito enrolado com o negócio de prova, mas depois também dá uma aliviada aqui, aí eu volto a dar uma atenção mais do que especial aí para vocês aí, separadamente lá nos grupos lá. A gente vai dar uma adiantada. Então, hoje, o que eu preciso hoje fazer? É pegar a parte 4 do trabalho, essa parte aqui, né, vocês fizeram até análise dos processos da empresa, tem vários grupos aí já me mandaram essa parte até aqui pronta, tem outros que estão aí já na parte anterior, me mandaram a fundamentação teórica, mas também já deve estar já programando esse capítulo 3. Então, agora, pessoal, é a parte da proposta de mudança, que é realmente a parte mais complexa do trabalho. Vamos recapitular aqui, né? Vamos recapitular aqui. Por que eu estou falando que é a parte mais complexa do trabalho? Capítulo 1 era fazer uma introdução. Uma introdução, um breve histórico da empresa, que vocês pegam lá do site, os currículos de cada um. Não é uma parte que quebre a cabeça, que dá para você quebrar a cabeça. Depois a fundamentação teórica, dá também um pouquinho de trabalho, né? Mas aí você pegar referências de livros sobre o assunto que você está falando. Está falando lá de recrutamento e seleção, vai pegar na literatura aí o que tem de recrutamento e seleção, colocar lá na fundamentação teórica, também não é uma coisa assim tão trabalhosa. Aí o 3 já dá um pouquinho mais de trabalho, para você analisar como é que a empresa está fazendo o seu processo lá. Mas também, se você conversar com alguém da empresa, se tem alguém do grupo que trabalha na empresa, essa pessoa vai passar para o resto do grupo como é que é feita a coisa lá, vocês vão passar para o papel. Então, ou seja, até aí, é relativamente tranquilo, porque agora, gente, vem um processinho que vai dar um pouquinho mais, que também é o final do trabalho, acabou, né? É a quarta e última etapa, que é agora que vocês realmente vão prestar como se fosse uma consultoria. Vocês vão colocar no papel agora as sugestões que vocês vão dar para a empresa para ela melhorar aquele processo que ela faz hoje, né? Então, eu já vi que tem uns trabalhos aí, por exemplo, não sei se foi o da Casa Vídeo, não sei, que o processo que eles analisaram lá já é bem feito, então fica até mais difícil. Porque quando você pega uma empresa, né? Vamos dar um exemplo. Você pega uma empresa, você vai analisar, e ela faz o processo que você está analisando lá muito mal feito, ou tem empresas que nem faz, né? Você às vezes vai avaliar lá como é que é feito o processo de avaliação de desempenho daquela empresa. Aí ela nem faz avaliação de desempenho. Então já fica até um pouco mais fácil de você dar sugestão, né? Então você vai pegar os conceitos básicos aí de avaliação de desempenho que você dá para aquela empresa e vai bolar um passo a passo para ela implementar um processo de avaliação de desempenho lá. Agora, quando ela já faz o processo e faz ele muito bem feito,
parece que fica até mais complicado. E aí, que sugestão que você vai dar, se ela já faz o processo bem feito? Tá? Então, aqui, agora, o que eu estou falando, vai dar um pouco mais de trabalho, porque o grupo precisa analisar o que a empresa faz hoje, daquele processo que está sendo analisado, e o que ela pode melhorar dentro daquele processo que ela faz. Então, vamos lá, então, ó. É como se fosse realmente uma consultoria. Isso que eu falo para vocês, esse trabalho aqui, ele é muito legal, porque ele funciona como se você estivesse dando uma consultoria. Pessoal, então eu só peço um pouquinho de atenção de vocês agora, aqui, ó. Depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou tentar dar um exemplo aqui de forma que todos possam entender, tá? Aqui, ó. Então, proposta de mudança. Descrevam aqui um resumo da proposta de alteração dos processos. Então, esse primeiro item aqui, ó, você vai, de uma forma mais resumida, falar sobre as sugestões que vocês estão dando para a empresa melhorar aquele processo, de uma forma resumida. Agora, aqui que começa a você ter que vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Porque aqui agora, a forma de operacionalização, deixa eu ler esse parágrafo aqui e eu vou tentar te dar uma ideia, que eu acho que é a ideia mais fácil para você conduzir esse tipo de trabalho. Até porque você tem que fazer um cronograma, fazer orçamento. Da forma que eu vou passar para vocês, facilita as demais etapas. Então, olha só. Aqui você... Gente, vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Tá todo mundo vendo o meu Word lá, não tá? Sim. Tá, beleza. Então, olha só. Formas de operacionalização. Descrevam aqui, da forma mais detalhada possível, as alterações que deverão acontecer de acordo com as teorias estudadas, apresentando um projeto de solução do problema, detalhando como será feito, quem fará, quando fará, etc. Então, gente, olha só. Uma forma mais prática que eu tenho para fazer um projeto desse aqui é você separar isso aqui em etapas, colocando cada etapa o passo como se fosse um passo a passo de como que a empresa vai implementar aquele processo lá dentro dela. E aí, pessoal, eu não posso, infelizmente, mandar um modelo prontinho para vocês, né? Já, senão aí, cara, os grupos vão pegar aquele modelo pronto, lá vai ficar os trabalhos todos iguais, aí com as mesmas sugestões, porque aqui a gente quer que o aluno quebre a cabeça um pouquinho. Se o fato do aluno ir buscar formação, pesquisar coisas em sites, o fato do aluno parar, se a gente fizer assim, e se a gente fizer assado, isso leva o aluno a aprender, tá? Então, por isso é que eu gosto demais dessa modalidade de curso da faculdade, porque todo período você tem um projeto para você implementar os conceitos daquilo, coisa que outros cursos não têm. Isso é muito importante, senão o aluno sai da faculdade e não sabe fazer nada. Sabe? Eu mesmo, quando saí da minha faculdade de administração, bom, o que eu sei fazer? Nada. Eu não implementei nada, não coloquei nada em prática, só fiquei vendo na sala de aula teoria do negócio. E aqui quem for fazer o recrutamento e seleção, vai pegar ali e vai destrinchar como é que a empresa vai implementar aquela método de recrutamento e seleção. Quem for falar de treinamento e desenvolvimento, vai colocar no passo a passo. Depois os grupos vão apresentar os projetos, cada um vai ver a apresentação do outro, vai dar ideias para as pessoas. Vocês, entre vocês, aí podem trocar depois as apresentações, trabalhos aí. Se gostou da apresentação do outro grupo lá, fala com o grupo, me manda lá a apresentação, que eu achei bacana, para você entender como é que eles estão dando aquela sugestão de implementar. Vai estar a aula gravada de apresentação dos projetos depois também. Então, isso leva você a aprender mais do que simplesmente aquele modelo de faculdade que você assiste a aula sentado na cadeira, depois vai lá e faz uma prova de múltipla escolha. Né? Então, por isso que é a vantagem. Então, gente, aqui, então, o que você tem que fazer? Ó,
Vamos tentar dar um exemplo aqui para vocês. Vamos tentar dar um exemplo aqui para vocês. Para você entender, ó. Vamos pegar, eu vou pegar dois exemplos, vou dar dois exemplos hoje. Um de recrutamento e seleção e um de treinamento e desenvolvimento. Na próxima aula, a gente já vai começar a falar de avaliação de desempenho, e aí eu dou um exemplo também para a turma de avaliação de desempenho. E aí, gente, ó, eu falei, eu não vou mandar um modelo para você, mas eu vou mandar para todos os grupos, eu vou mandar separado lá no grupo, eu tenho vários sites que explicam a forma de você implementar um sistema. Então, tem vários sites lá, que eles dão mais ou menos o passo a passo. Aí, então, é o quê? O grupo também pegar, pesquisar nesses sites lá, uma forma melhor dele implementar aquela metodologia que ele está sugerindo para a empresa. Então, vou tentar dar um exemplo aqui, né? Eu não sei agora de cabeça como é que está os trabalhos de cada um de vocês. Mas vamos supor, vamos pegar o primeiro assunto lá, recrutamento e seleção, né? Vamos supor que você analisou, um exemplo, né? Analisou o processo de recrutamento e seleção da empresa e o grupo detectou que a empresa ela faz o recrutamento e seleção de uma forma muito arcaica. A empresa ela não tem um plano de cargos e salários, que é quando a empresa tem um plano de cargos e salários, você tem lá as competências exigidas para ocupar aquele cargo, né? Aí a empresa nem tem plano de cargos e salários. Como é que é feito o processo de recrutamento e seleção? A empresa simplesmente ela anuncia lá em alguns canais lá, que hoje em dia nem funciona mais, e aí recebe alguns currículos, poucos currículos. Então, aí ela vai lá, só chama o gestor mesmo da área lá, que faz uma entrevista rápida com o candidato e já escolhe o candidato para lá. Então, ou seja, esse processo está meio falho, né? Esse processo ele pode ser melhorado. Então, estou dando um exemplo, né? O grupo, então, identificou que esse processo pode ser melhorado. É feito ainda daquela moda antiga, né? O gestor da área lá, que entrevista alguns, pega lá 6 currículos, entrevista aqueles 6 candidatos e ele mesmo escolhe ali e manda para o RH contratar. Então, é um procedimento ainda muito antigo. E vocês, então, vão dar uma forma melhor de fazer isso lá. Então, eu sugiro que isso seja feito por etapas. Qual que é a primeira etapa? E eu vou explicar depois por que isso facilita, né? Qual a primeira etapa aqui? Seria o item 4.1.1, ou simplesmente não precisa nem colocar número, não, pode colocar só assim. Primeira etapa. Primeira etapa. Primeira etapa, que aí, nesse caso, se tivesse nessa situação, o que eu ia sugerir? O que se eu estivesse fazendo o trabalho? Primeira coisa, criar os planos de... Como é que eu falei o nome aí? Cargos e salários? Cargos e salários. Primeira etapa disso aqui, né? Que aí você vai criar, vai estar dando sugestão para a empresa, olha, né, gente, lembra que eu estou dando um exemplo como se a empresa nem tem plano de cargos e salários. Se a empresa que você está analisando já tem, então não precisa dessa etapa, né? Então, criar o plano de cargos e salários é o primeiro passo, que aí, com base no plano de cargos e salários, é que a empresa vai passar a fazer os seus recrutamentos e sua seleção do seu pessoal. Beleza, fez o plano de cargos e salários. O que ela poderia fazer aqui como uma segunda etapa? Aí, como é que vai ser agora para o procedimento do novo recrutamento e seleção da empresa lá? Ela vai fazer um anúncio, criar um planejamento de anúncio das vagas. Não, até digo mais, não é nem isso aqui não, gente. Quer ver?
O que eu poderia, então, sugerir para a empresa? Uma sugestão bacana que eu daria para a empresa? Criar uma plataforma de cadastro de currículos, não é? A empresa, vamos supor que a empresa já tenha um site. Dentro do site da empresa, ela cria uma plataforma onde os candidatos podem ir lá naquele, cadastre seu currículo aqui, eu faça parte da equipe. Aí a pessoa clica lá e ela vai se cadastrar seu dado, aquilo vai para lá para o sistema de gerenciamento do banco de dados lá da empresa. Poderia ser um passo aqui, não é? A empresa pode ou não ter condições de fazer isso. Vamos supor que possa. Terceira etapa. Se alguém tiver alguma sugestão melhor aí, pode até dar. Eu estou criando aqui da minha cabeça agora, né? Terceira etapa. Quando surgiu uma vaga, além do banco de currículos, né? Além da empresa ter lá o banco de currículos, ela pode anunciar a vaga também, né? Criar um planejamento de anúncio das vagas em fontes diversas. Eu não falei com vocês, né? Diversas fontes de recrutamento. Falei com vocês numa aula lá. Pega uma aula lá para vocês verem falando sobre isso. Que eu falei para vocês, olha, a empresa ela tem um monte de métodos de fontes que ela pode anunciar que não custa nada. Ela pode colocar um cartaz na porta da empresa, ela pode anunciar lá no sindicato da classe, com empresas parceiras, que eu falei, isso aí não tem custo nenhum, custo muito baixinho. Eu, por exemplo, anuncio lá no sindicato lá das administradoras de condomínio, no Secov, na APAD, e atrai um monte de currículos. Quer ver uma coisa aqui, ó, que poderia, de repente, funcionar antes desse passo aqui, ó. O que eu ia sugerir? Vou lembrando, à medida que você vai... E aí, gente, você pesquisando em sites, você vai tendo ideias. Aqui eu tô criando a minha cabeça. Quando você começa a pesquisar, você olha num site, o cara dá uma sugestão, você fala, opa, nós poderíamos colocar isso aqui como uma etapa. Criar antes de criar um planejamento do anúncio das vagas, criar uma cultura de divulgação da imagem para atrair bons candidatos. Eu não dei uma aula aí, eu falei sobre isso também com vocês, não é? As empresas hoje modernas, elas trabalham muito de uma forma muito proativa. Elas estão divulgando a imagem dela no mercado, imagem positiva, com vários objetivos, né? Atrair clientes, é claro, né? A empresa está divulgando a imagem dela no mercado, aí uma das coisas para atrair clientes e tal, mas para atrair bons profissionais também, né? Você, quando não vê uma empresa assim, falando bem de uma empresa, a empresa foi premiada, ganhou o prêmio de não sei o que lá e tal, papapá, você não pensa, né? Nossa senhora, vontade de trabalhar nessa empresa? Como é que será que eu faço para mandar um currículo para lá? Então, as empresas, elas querem divulgar uma boa imagem dela no mercado para atrair bons profissionais, porque nós não falamos bastante aqui que o capital intelectual hoje não é o principal diferencial competitivo que a empresa tem. Ela tem que atrair bons candidatos. Quando ela anunciar uma vaga para o mercado, todo mundo igual um louco, se cadastrando currículo, mandando currículo, deixando currículo lá na empresa. Então, criar uma estratégia aqui para ela divulgar uma boa imagem no mercado. Aí aqui, então, quarta etapa. Depois você tem que explicar cada uma delas, tá? Espera aí. Quarta etapa. Criar um planejamento de anúncio. Quando tiver uma vaga, onde vai anunciar? Aí aqui você vai detalhar quais as fontes, né? Depois, agora espera-se que você vai receber um grande número de currículos.
E agora, então, começa propriamente dita a implementação de um novo procedimento de recrutamento e seleção da empresa. Então, agora, você já anunciou a vaga, vai receber o currículo, então vai começar oficialmente o recrutamento dos currículos, né? Sei lá, se tem uma forma melhor. Sexta etapa. Aí começa as triagens dos currículos. Aí, dentro dessa etapa, você ainda pode citar aqui, ó. Como é que vai ser essa triagem? Quantas triagens vão ter? Vamos supor que agora você anuncia uma vaga e recebe 300 currículos, né? Então, o que eu falei com vocês? Lembre que tem uma aula, gente, tem uma aula que eu falo sobre essas etapas aqui, que eu dou uma série de ideias, né? Então, o que eu falei com vocês nessa aula aqui? Você, quando recebe lá 300 currículos, não são os 300 currículos que atendem aos requisitos da vaga. Tem aqueles caras que mandam o currículo, ele não tem aqueles requisitos que a empresa exigiu, mas ele manda pensando assim, vou mandar meu currículo, vai que dá certo, né? Então, tem uma primeira triagem aqui. Tem uma primeira triagem. Né? Separar os currículos que atendem aos requisitos da vaga. Que aí você, vamos supor, recebeu 300 currículos. Aí você faz um processinho de triagem e daqueles 300 aí você separa 100 currículos que atendem aos requisitos da vaga. Depois, em uma segunda triagem, que aí você pode fazer uma entrevista por telefone. A segunda triagem, fazendo uma entrevista, vai pegar aqueles 100 currículos que sobrou, vai ligar. Uma ligação, de repente, você já consegue identificar se aquele candidato pode ser eliminado ou não, facilita para você. Que aí, daqueles 100 que sobrou, você já elimina mais aí uns 20, 25. Aí faz uma nova etapa de triagem. Terceira triagem. Uma entrevista por vídeo chamada. Estou tentando entrar aqui na turma que tem. Uma entrevista por vídeo chamada. Né? Posso tirar uma dúvida? Pode. Nessas etapas todas que a gente vai estar falando sobre elas, especificamente, precisa discriminar quem vai estar fazendo cada etapa, se vai ser analista ou se precisa estar falando sobre isso? Aqui precisa sim. Quantas pessoas vão estar envolvidas no processo? Precisa. Eu tô só primeiro criando as etapas, para depois eu vou falar com você. Depois você tem que vir aqui e explicar cada uma das etapas. Uhum. Como é que vai ser feito? Não, eu achei que era só para falar como serão feitas. O que eu falei lá? Explique com a maior quantidade possível de detalhes. Tudo que você... Até porque, depois eu vou mostrar para você o cronograma, e no cronograma tem a pessoa responsável, tem que ter o custo da etapa, tem que ter... Nós vamos chegar lá. Guarda um minutinho, eu vou te esclarecer isso aí melhor daqui a pouco. Ok. Tá? Então, aqui, ó, uma entrevista por videochamada. Aí depois, aí depois já vai aqui, aí já não é mais a etapa de triagem. Aí já começa a sétima etapa, que pode ser já as entrevistas. Entrevistas pessoais, e aí a oitava e última etapa, que é a dinâmica de grupo. Um exemplo, né, que eu dei, tá, gente? Vocês não necessariamente, o trabalho de vocês não necessariamente tem que ter essas mesmas etapas aqui. Eu estou só
Né? Aí isso vai depender do que você encontrou na empresa. Como eu dei de exemplo aqui. Se a empresa já tem plano de cargos e salários lá, então você não precisa dessa etapa aqui. Se ela já tem uma plataforma para atrair, para se cadastrar currículo, também você não precisa pôr. Então, você tem que entender o que a empresa tem lá hoje. Aí você vai analisar o que a empresa faz e como ela pode melhorar aquele processo. Aí, então, você vem criando as... Por que eu estou sugerindo, gente, vocês criarem essa forma de operacionalização, criar por etapas? Porque quem vai ler o trabalho de vocês, se você for apresentar esse trabalho lá na empresa, fica mais fácil da pessoa entender o passo a passo. Eu sempre, quando eu vou criar um procedimento novo na empresa, sempre, se eu aprendi na minha vida, sempre faço assim, eu crio um passo a passozinho. Crio um passo a passo. Você não precisa chamar de primeira etapa. Passo 1, fazer isso. Passo 2, fazer isso. Passo 3, fazer isso. Porque quem vai implementar entende melhor o que tem que ser feito. Porque, às vezes eu pego certos trabalhos aí, que os alunos criam um negócio, um texto corrido. Sabe? Aquele texto corrido. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Quando você pega um texto para ler, você tá aquele texto todo corrido, sem parágrafo, sem nada, que te dá uma preguiça de você ler aquilo. Às vezes você pega esses manual de instrução aí, de parede, você pega aquele manualzão grossão, você vai ler, texto todo corrido ali, nossa, que dá uma preguiça na gente de ler. E aí parece que você vai lendo, e na sua cabeça você não entende. Fala, gente, mas como que eu vou fazer isso? Não fica claro. Quando você separa por etapas, fica bem claro ali, ó. Qual que é o primeiro passo? Fazer o plano de cargo e salário. Segundo passo, criar a plataforma. Terceiro passo, fazer a divulgação das vagas. Próximo passo, fazer a triagem de currículo. Está tudo mastigadinho, passo a passo. Fica mais fácil de você visualizar, mais fácil de você entender e mais fácil de você implementar. Aí, pessoal, só que aqui agora, ó, você criou as etapas, agora você precisa explicar como que ela vai ser feita, né? Então, que agora você vai explicar aqui cada etapa, como é que ela vai ser feita, quem que vai fazer, quando que vai ser feito, tudo que você puder colocar de detalhes aqui, aí você pode colocar isso aqui assim em negrito, né? E o outro texto aqui sem ser negrito, para ficar ainda mais claro também para você visualizar, né? Quer ver que, ó, eu não vou mandar para vocês, porque eu queria que vocês quebrassem a cabeça, mas eu tinha aqui, que eu tinha feito uma vez, ó, olha lá para você ver, ó. Olha lá para você ver, ó. Isso aqui é uma sugestão de estratégias de uma implementação de um processo de recrutamento e seleção. Tem que ficar mais ou menos dentro disso aqui, ó lá. Etapa 1, plantar boas estratégias de atração de candidato, fazer isso, 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 isso. Etapa 2, criar estratégia de recrutamento, estabelecendo canais mais apropriados. Não precisa colocar separado A, B, C, D, não. Não precisa colocar assim, não. Aqui você vai explicar o que vai ser feito. Mas eu estou só querendo te mostrar, olha como é que fica mais fácil de você visualizar um texto assim, ó, do que você visualizar um texto quando está só texto corrido, fica ruim de você visualizar. E aí, gente, ainda tem uma outra coisa ainda, que isso aqui vai te ajudar. Olha para você ver como que isso aqui vai te ajudar. Deixa eu voltar aqui como é que estava antes, ó. Olha para você ver como que isso aqui vai te ajudar. Você definido as etapas, a próxima fase, você tem duas coisas para fazer que costuma ser uma coisa difícil. Se você não tiver essa organização, isso aqui torna-se um problema para você fazer um cronograma de como que essas etapas vão ser implementadas. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês, ó, cronograma e orçamento. Então, isso aqui, se o professor não orienta bem o aluno, deixa o aluno fazer por conta dele, gente, esse troço, eu lembro quando eu estava na faculdade lá, uma vez eu tinha que fazer um trabalho, tinha que fazer cronograma, orçamento da implementação do projeto. Nossa senhora, era um trem que dava um nó na cabeça de todo mundo e o negócio não saía,
e o prazo ia acabando, e a gente acabava no final, fazia o negócio tudo de qualquer jeito, não dava conta de fazer. Então, olha só, quando você cria as etapas, ó, e você descreve como cada etapa vai ser feita, aí a coisa fica fácil para você. Quer ver? Eu vou pegar aqui, eu vou abrir aqui uma planilha de Excel, que aí no próprio Excel, o que eu vou mandar um modelo da planilha para você. O modelo eu vou mandar, tá? Só um modelinho para você depois se guiar. Você aqui vai colocar a etapa, você vai colocar o responsável pela etapa. Peraí. Você vai colocar a data de início da etapa, a data do término daquela etapa, quantos dias essa etapa vai durar e quanto que o orçamento. Peraí, gente, parece que você deve falar assim, ai meu Deus do céu, vai ter que fazer isso. Calma, molezinha. Quando você organiza as ideias, por isso que eu estou sugerindo a você fazer um passo a passo. Porque se você fizer esse passo a passozinho aqui bem feito, o resto torna-se fácil. Que aí você vai aqui, ó, lá, ó, você vai pegar aqui e copiar. Primeira etapa, criar plano de cargos e salários. Vamos vir para cá, lá, ó, etapa. Criar o plano de cargos e salários. Próxima, vamos colocar as etapas aqui primeiro, depois eu explico. Depois, criar a plataforma de cadastro de currículos. Vamos lá. Criar a plataforma de cadastro de currículos. Depois eu formato, peraí. Vamos copiar tudo para lá primeiro. Depois, criar uma cultura de divulgação. Opa, peraí. Depois eu formato aqui, gente. Depois, recrutamento dos currículos. Eita, peraí, gente. Próxima etapa. A triagem dos currículos. Eu vou pular essas aqui, intermediárias aqui, só para facilitar o nosso entendimento. Entrevista, depois dinâmica de grupo. Entrevistas e a dinâmica de grupo. Ó, opa, droga, peraí. Fiz errado aqui, peraí. Ó, deixa eu só dar uma formatada nisso aqui, melhorzinho. Vou colocar uma letra aqui que eu gosto dela. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui para ficar melhor de vocês verem. Só arrumar. Só tirar um pouco aqui dos negócios. Não vão ficar textos muito grandes também. Depois eu vou mandar uma planilha mastigadinha para vocês. Olha só. Você, para criar o seu cronograma e o orçamento, de repente, você pode fazer tudo num só. De repente, você pode criar aqui, ó, cronograma e orçamento. Pode eliminar esse item 4.3 aqui, ó. E aqui já passa para ser o 4.3 seu. Cronograma e orçamento. Se você fizer uma planilhinha bem feitinha, serve para os dois, ó. Que aqui você tem aqui, ó, criar os planos de cargos e salários. Quem que vai ficar responsável por isso aqui? Vamos supor que vai ser o Paulo lá do RH. Início. Vamos pensar numa coisa aqui, né, gente? Ó, vocês vão dar um exemplo, né? Um exemplo aqui, que você vai elaborar esse projeto todo agora, vai ser apresentado para a empresa lá em junho. E aí, se a empresa aprovar, vamos supor que ela vai começar a implementar isso aqui em julho. 1º de julho, ela vai começar a implementar a consultoria que você deu para eles. Então, olha lá, dia 1º de julho, por exemplo, também, o Paulo lá vai começar a criar os planos de cargos e salário. Quanto tempo ele gasta para criar isso? Vamos supor que ele gaste 20 dias.
do dia 1º/7, tudo exemplo também, tá? Até 20/7, ele vai criar os planos de cargos e salários. Quantos dias dura essa etapa? O Excel, gente, o Excel, você sabe que ele é um bichinho que facilita a nossa vida, que é uma beleza. Ó, ele sabe calcular, dá dias, ó. Você coloca aqui igual esse menos esse, ele entende, olha lá, 19 dias. Ó que gracinha do Excel. 19 dias vai durar aquilo. Vai ter custo nessa etapa? Para o Paulo criar lá os planos de cargos e salários, isso vai ter algum tipo de custo? Bom, de repente não. Aí o grupo depois vai analisar o que vai ter custo, o que não vai ter. Aí o grupo senta, conversa e analisa e tenta chegar a uma conclusão. Se aquela etapa lá vai ter algum tipo de custo ou não. Gente, eu vou dar uma dica, hein, ó. Esses projetos aqui, algum tipo de custo tem que ter. Em algum lugar, que não é possível, você vai implementar uma consultoria lá, de revolucionar uma competência numa empresa lá, de mudar o troço, e isso não vai ter custo, não. Você tem, no meio do caminho, tem custo com apostila, custo com reuniões, que tem coffee breaks, tem uma série de custos aí, que vocês têm que botar a cabeça para funcionar. Você apresenta um projeto desse, não, o custo é 0. O cara vai olhar e falar, opa, peraí, como assim? Vou implementar uma mudança drástica numa empresa que é a custo 0? É meio estranho. Vou aqui, ó, por exemplo, ó, criar uma plataforma de cadastro. Isso aqui, normalmente, você tem que pagar um cara dessa área de informática para criar uma plataforma de cadastro. Então, você vai contratar lá uma empresa. Vamos supor que aqui você vai contratar uma empresa de fora. E aí o cara que vai criar essa empresa aqui chama lá Roberto. Coloca lá, Roberto, que é o da empresa tal, ou pode pôr o nome da empresa, sei lá. Tá? Aí ele vai começar a fazer essa plataforma também no dia 1/7. E aí ele vai gastar um mês para desenvolver essa plataforma. Até 30/7 desenvolvendo essa plataforma. Ó, até 30/7. Quantos dias são aqui? 29 dias. Aí vai ter um custo. Vamos supor que a pessoa, para criar essa plataforma, eu vou dar um exemplo, tá? Eu não sei quanto que custa. Dá um exemplo aqui, R$ 1.800. Criar uma cultura de divulgação da imagem. Então, aí envolve até lá o setor de marketing da empresa. Tá? Você vai encomendar para o setor de marketing uma campanha de divulgação da empresa, que vai passar uma imagem melhor da empresa para atrair candidatos. Isso vai envolver mídia, vai ter custo também. Aí vamos dar um exemplo aqui que vai ficar 60 dias essa campanha aqui, né? Vai começar também no dia 1/7 e vai até 30/8/2021, tá? E aí vocês vão fazer uma campanhazinha que vai ter um custozinho lá, vai custar para a empresa R$ 3.500. Aí vão começar as triagens, os recrutamentos de currículo. Só depois daqui do 30/8 é que realmente vai começar mesmo a botar esse troço tudo em prática. Aí a Ana, do RH, vai ficar responsável, né? Pode ter uma equipe lá, mas quem é responsável? Aí aqui, então, ó, 1/9 vai começar a implementar os recrutamentos de novos currículos aí. Né? Aí não vai ter prazo. Né? Aí depois das triagens de currículos. Quem que vai fazer a triagem dos currículos aqui? O próprio RH mesmo. As entrevistas pessoais. Aí vamos supor que tem a pessoa responsável por fazer a triagem. Vamos pôr aqui que é a Paula. Paula Moura vai ficar por conta de fazer todo o processinho de triagem. Aí as entrevistas pessoais vai ficar por conta de quem? Vai ficar por conta da Cíntia Lopes. E depois, a dinâmica de grupo, aí vai ficar a Ana, a Paula e Cíntia. E aqui vai envolver também, lá você deve citar lá no plano, vai envolver o gestor da área. Então, aqui, essas etapas aqui, eu estou supondo que não vai ter custo. E aqui eu já posso chegar aqui e falar assim, ó. Quer ver aqui, ó. Custo total.
Dei um exemplo aqui de uma forma bem resumida, senão a gente perde tempo demais. Mas eu acredito que isso aqui sirva para você mais ou menos ter uma ideia de como que você vai criar o seu cronograma, como que você vai criar cronograma com orçamento, o que você tem que pensar, como que você deve pensar. Então, eu fiz de uma forma bem resumida, mas aqui, ó, o que eu aconselho a vocês? Eu sempre aconselho, você montando essas etapas aqui muito bem montadinho, você criando essa forma de operacionalização, dessa forma aqui, criando um passo a passo de tudo que você vai ter que fazer de implementação de procedimentos dentro da empresa, depois fica facinho de você pegar isso aqui, transferir lá para uma planilha, que você vai usar essa planilha como um cronograma. Depois eu vou mandar esse exemplo de planilha para você, tá? Vou mandar esse exemplo aqui. E fica fácil, ó, numa planilha só, numa planilha você já mata 2 itens difíceis do projeto, que é o cronograma e o orçamento. Que aí você pegar em cada uma das etapas aqui, vai ter algum tipo de custo? Tem. Levanta o custo, coloca aqui. No final, você já apresenta, você quando for fazer a apresentação do seu projeto, lá no PowerPoint, lá para o dia da apresentação, num slide só, você já transfere essa planilha lá para um slide só. Num slide só, você já mostra para quem for assistir sua apresentação. Ó, gente, a gente estabeleceu aqui as etapas da implementação das nossas sugestões de melhoria para a empresa. Ó. A empresa, em primeiro lugar, ela vai criar o plano de cargos e salários, o responsável vai ser o Paulo, ela vai gastar aqui 19 dias para criar esse plano de cargos e salários, isso não vai ter custo, porque vai ser feito internamente na empresa. Depois, a empresa vai solicitar a criação de uma plataforma de cadastro de currículos, tem uma empresa que vai fazer esse serviço, que é o responsável vai ser o Roberto, a empresa vai gastar 29 dias para fazer essa plataforma, isso tem um custo de R$ 1.800, vai ser isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Então, o custo total da implementação desse projeto da empresa vai ser R$ 5.300. Pronto! Olha que coisinha prática de você fazer. Eu vou mandar esse modelinho lá para você. Vou mandar esse modelinho para você. Gente, mas eu entendi. Só a minha dúvida só é a seguinte: se essas especificações que o senhor está sugerindo para a gente, tipo, quem vai fazer tudo nas etapas anteriores, a gente está falando sobre isso? Ou não? Só explicar como que vai funcionar a etapa. Então, você vai explicar aqui, ó, cada uma das etapas. Não, eu sei, mas aí as especificações, tipo, o custo que vai ter... não, aqui não. Não, né? Aqui não. Uhum. Aqui só como que vai implementar. Entendi. Aí, como eu te falei, eu vou mandar alguns links de sites que eu tenho ali, terminando a aula, que eu já tento mandar para vocês. Que vocês também, eu peço a vocês para ter um trabalhinho aí de fazer uma pesquisazinha nos sites aí, porque normalmente esses sites que eu estou falando, eles vão te dando passo a passo já. Sabe, se você chegar no Google e digitar assim no Google, como implementar um planejamento de recrutamento e seleção numa empresa, vai aparecer uma tonelada de site. Se estiver falando de treinamento e desenvolvimento, coloca no Google, como implementar treinamento e desenvolvimento numa empresa. Passo a passo, vai aparecer um monte de site, vai dando um passo a passo. Então, o que você tem que fazer inicialmente? Primeiro, você tem que entender... o problema é o seguinte, não adianta também eu ficar te mandando um modelo, porque depende do que você tem lá na empresa. Isso aqui não existe uma receita de bolo. Se chegar assim, toda empresa você vai criar a mesma forma de operacionalização? Não. É igual eu falei aqui, de repente a empresa lá já tem plano de cargos e salários, então você não precisa dessa etapa. De repente a empresa já tem essa plataforma de cadastrar currículo, então você não precisa dessa etapa. Você tem que entender, de repente ela já tem isso aqui, em alguma coisa ela faz de uma forma que pode ser feito melhor. Então, você tem que criar o passo a passo de acordo com o que você encontrou lá na empresa.
Mas a melhor forma de você fazer isso aqui é você, então, entender o que a empresa tem. Primeira coisa, estabelece o passo a passo. O que você vai fazer? Depois, você vem explicando o que você vai fazer em cada um dos passos. Beleza, ficou legal? Aí você leu essa parte aqui, achou, beleza, o procedimento está certo, isso aqui nós finalizamos isso aqui. Então, vamos para a planilha agora. Pega cada uma das etapas, bota lá na planilha o início e o término, quantos dias vai durar, e aí você pensa, para criar plano de carga salário, tem algum custo? Aí você faz uma análise, faz uma pesquisa. Não tem custo não. Ou de repente você fala, não, vou ter que pagar contratar um consultor para fazer isso aqui para a empresa. Então vai ter o custo da consultoria, coloca lá no plano lá. Tá? Não se preocupem se o orçamento aqui estiver ficando valor muito alto, não. É melhor ficar valores altos do que zero. Né? Você querer criar um planejamento de implementação de um processo numa empresa lá que não tem custo nenhum. Quem for assistir vai falar, pô, peraí, você vai implementar um projeto todo lá numa empresa lá, isso aí não vai ter custo, algum custo tem, ué. Não é possível. Então, não se preocupa com custo, não, tá? Se esses valores aqui ficarem altos aqui, ninguém vai reclamar, não. Mas aí, você entendeu? Quando você estabelece esse procedimentozinho, esse passo a passo, aí você já mata facilmente o cronograma e o orçamento. E você pode fazer isso num passo só. Cronograma, se você quiser fazer separado, gente, não há problema, tá? Se você quiser criar um cronograma, ó, se você quiser chegar aqui nessa parte aqui do cronograma e não colocar orçamento aqui, ó, fazer uma planilhinha só com cronograma, né, de cada etapa, pode, aí você lá no projeto, você cria um campinho lá de orçamento, e sim, você pode colocar de um modo geral, né? Após uma análise, mas aqui, gente, aqui, daquele jeito que eu tinha feito aqui, ó, dessa forma é bom que você mostra para quem for assistir o custo separado de cada etapa. Não precisa detalhar, tá? Ninguém vai perguntar, peraí, mas aqui, por que ficou em R$3.500? O que está embutido dentro desses 3 mil? Ninguém vai perguntar isso para você, pode ficar tranquilo. Tem que ter uma noção de quanto que é o custo. Se fosse na vida real mesmo, de repente até precisaria de ter os orçamentos, mas aqui também, gente, a gente não tem tempo também de ficar exigindo do aluno, eu quero um orçamento do negócio, eu quero os mínimos detalhes. Não, você levanta um custo aproximado, que é fácil de você fazer, faz uma pesquisazinha na internet aí, por exemplo, para você criar uma plataformazinha dessa aqui, quanto que o cara cobra para fazer um site, fazer uma plataforma dessa? Faz uma pesquisazinha rápida aí, você identifica. Não precisa ser o valor exatinho, ninguém vai ficar questionando isso de você aqui, tá? Se fosse lá na vida real, tudo bem. Se fosse apresentar um projeto desse para a empresa vai falar, peraí, mas cadê o orçamento dessa plataforma aqui? Estou achando meio alto esse custo aqui. Aí você, de repente, tinha que ter o orçamento na mão para mostrar para o cara. Mas não é o nosso caso aqui, né? Aqui você está aqui aprendendo como você faria na vida real para implementar isso aí, o passo a passo, criar um cronograma, criar um orçamento, como apresentar isso para a empresa. Então, dessa forma aqui, eu acho que é a forma mais prática que poderia ter para você fazer isso. Vamos dar um outro exemplo aqui, vou tentar ser um pouco mais breve, e depois eu fico aberto aqui a tirar dúvidas, e depois a gente já vai encerrando a aula. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que agora, gente, ó, não seja recrutamento e seleção. Vamos supor que você esteja fazendo sobre treinamento e desenvolvimento. E na semana que vem eu mostro como se fosse avaliação de desempenho. Treinamento e desenvolvimento. Como é que seriam as etapas? Então, ó, as etapas eu já até mostrei para vocês, né? São 4 etapas, treinamento e desenvolvimento, não é? 4 etapas. Primeira etapa. Vamos colocar aquelas etapas aqui. Alguma coisa mudou aqui, peraí. Mudou a letra ali sem querer. É o diagnóstico.
É o levantamento das necessidades, né? Levantamento das necessidades de treinamento. Nós vimos isso aí, nessa última competência. Depois do diagnóstico, do levantamento das necessidades de treinamento, qual que é a próxima etapa? É o desenho, não é? O planejamento dos tipos de treinamento que você vai implementar. Terceira etapa. Quando você fez o desenho, é o quê? A implementação. Se eu estiver equivocado, vocês me falam aí, gente. Estou fazendo rápido aqui da minha cabeça. E depois o controle. Nós vimos nas nossas aulas de recrutamento e seleção, né? Quer ver lá? Tem até lá. Só para você lembrar aqui, ó. Espera aí. É aquele material que eu mandei para vocês lá do PowerPoint. Fala de treinamento e desenvolvimento. Então, olha lá, ó. As etapas, né? Diagnóstico, desenho, planejamento, implementação e avaliação. Eu coloquei lá controle, né? A avaliação. Vamos corrigir lá. A avaliação, que é o controle também, né? Só que no meio dessas etapas aqui, a gente viu que tem outras coisas, né? A gente viu ali que tem, lá, ó, para você fazer o levantamento das necessidades, você tem uma série de coisas aqui que você pode sugerir à empresa para fazer. Então, pensa nisso aqui também. Se convém você aqui criar algumas etapas intermediárias, como eu fiz lá com o outro grupo, né? Que eu criei a primeira triagem, segunda triagem, terceira triagem. Podem ter etapas aqui intermediárias aqui, que aí você usa esse meu materialzinho para você se guiar. Depois dessa primeira etapa, você tem o desenho do programa, que aí também aqui, ó, você tem que analisar quem vai ser treinado, como treinar, né, analisar o conteúdo. Então, o grupo tem que quebrar a cabeça com isso aqui, para ele entender que tipo de sugestão ele vai dar para a empresa implementar aquele procedimento de treinamento e desenvolvimento internamente lá. E aqui o mais importante aqui, gente, ó, né, que você precisa desenvolver bem desenvolvido aqui é qual os métodos de treinamento você vai utilizar. Vocês lembram aqui, ó, que a gente viu que tem, isso eu expliquei na última aula para vocês, né? Tem os métodos tradicionais, que é palestras e instrução audiovisual, os métodos de apresentação. Você tem métodos práticos, treinamento no local de trabalho, aprendizado, simulação, estudo de caso, jogos de negócio, dramatização. Eu vou te mandar links de sites também que falam bastante coisa sobre esses métodos de treinamento e desenvolvimento. Mas, ó, eu gostaria que vocês explorassem também os métodos utilizando as novas tecnologias. Eu tenho dois sites que eu vou mandar para vocês, 2 sites só falando de métodos de treinamento para fazer usando tecnologias, usando mídias sociais. Vou mandar 2 sites. Então, vocês vão ter muito material também para pesquisar. Com a avaliação de desempenho também eu vou mandar, tá? Semana que vem eu vou falar do pessoal da avaliação de desempenho. Mas aqui, então, ó, vamos resumir aqui para a gente poder entender, ó. Aqui, ó, no desenho, aqui você precisa citar as metodologias que você vai utilizar, né? Diagnóstico, desenho, aí depois, como que isso vai ser implementado e como como que isso vai ser implementado e como que vai ser feita a avaliação. Aí, gente, depois que você definiu direitinho aqui, como é que se de repente você pode querer colocar etapas, como eu falei, etapas intermediárias aqui, né? Etapas intermediárias. Depois que você definiu isso aqui, aí você vai para a planilha que eu vou te mandar. Aí eu vou te mandar uma planilha básica, assim, limpinha, aí você coloca diagnóstico. Depois que definiu lá, né, o desenho, você traz para cá, vai colocar quem vai ser o responsável por isso, quando é que vai começar, quando é que vai terminar, quanto tempo vai durar, tem algum orçamento, né? Vai ter algum custo para a empresa, para você implementar cada uma dessas etapas? Então, gente, você fazendo dessa forma,
fazendo esse sisteminha desse jeito que eu estou te aconselhando, criando um passo a passo, facilita a vida do grupo enormemente. Quer ver? Deixa eu só para mostrar rapidamente para vocês, ó, só para a gente encerrar, eu vou ficar aqui aberto a dúvidas que vocês tiverem aqui, só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Quer ver aqui, ó, para treinamento e desenvolvimento, ó, eu tinha também aqui um passo a passo aqui e tal, papapá, mas o que eu vou mandar para vocês? Ó, os links dos sites, ó, tem diversos sites aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui que eu sei. Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Implementação de um programa de treinamento corporativo. Deixa eu abrir um site aqui só para você ter uma noção. E eu depois, final de semana, eu ainda vou dar uma olhada em outros sites melhores aí que possam ajudar vocês. Olha aqui, ó. 10 etapas de implementação de um programa de treinamento. Isso é da Telefônica, ó. A Telefônica já botou aqui, ó, um site. Olha lá o que ela vai falar. Eu acabei de entrar nesse site. Ó, criar uma cultura. Ele fala, o que a Telefônica ela está falando lá, como é que eles se implementam. Ó. Primeiro passo é criar uma cultura de aprendizado. Você pode se guiar por aqui. Não é copiar exatamente o que está aqui, não. Isso aqui vai te dar ideias. De repente, pode ter alguma sugestão deles aqui que para a sua empresa lá não vai servir. Né? E como eu sempre falo, gente, não fique preso. Não fique preso. Ah, um programa de treinamento tem que ter aquelas 4 etapas ali, eu tenho que seguir rigorosamente. Sim, você basicamente segue aquelas 4 etapas. Você tem que ter um levantamento da necessidade de treinamento, aí você tem que ter um desenho, planejamento de que tipo de treinamento você vai adotar, aí você tem como que isso vai ser implementado, e, por fim, uma forma de avaliar. Então, ela tem esse roteirinho. Agora, você pode criar, dentre essas etapas aí, outras etapas aí, para atender a necessidade daquela empresa sua lá, e coisas que você viu que outras empresas estão fazendo, você pode colocar lá no seu passo a passo sugestivo para a empresa. Não precisa ser aquelas 4 etapas. Não fique preso, né, a esses modelinhos que a gente passa, não. A gente tenta dar uma ideia para você de como é que a coisa funciona. Aí pega a teoria do que é vernáculo e mostra para você. Mas tem coisas além daquilo. Olha lá, ela está falando, primeira coisa, criar uma cultura de aprendizado, né? Olha lá, o incentivo deve começar com os líderes. Esses sites aqui, eles dão uma série de ideias bacanas para vocês, ó. Depois aqui, ó lá, passo 2, atualize seu levantamento de necessidade de treinamento. Ele está falando como fazer, ó. Já vai até te dar uma ideia, não é pegar aqui e copiar lá para o seu trabalho, não. Mas aqui você vai ler, você vai ver como é que a empresa está fazendo lá, aí você pensa, pô, então que ideia eu posso tirar para colocar aqui, para sugerir para a empresa que eu estou estudando lá? Tá vendo? Ele fala lá, considere o perfil dos colaboradores, avalie as tendências do mercado. Olha lá, tá vendo? Ele fala sobre educação digital, que eu estou falando. Hoje em dia, é assim, gente, é inviável você pensar em criar um programa de treinamento e desenvolvimento sem utilizar as novas tecnologias, sem utilizar mídias sociais. Eu dei exemplos na aula passada para vocês, para usar. Eu dei exemplo para usar o Pinterest, eu dei exemplo usando o LinkedIn, né? Uma série de outras ferramentas aí, o próprio YouTube, né? Dei exemplo, assista a aula passada, quem está falando sobre treinamento e desenvolvimento, eu dei um monte de ideias bacanas lá. Tá vendo? Então, só nesse site aqui, gente, já tem um monte de coisas aqui que você pode tirar ideias para você colocar lá. Mas o primeiro passo, não vai para a planilha, não vai para aquela planilha que eu vou mandar, sem antes definir o passo a passo que você vai sugerir para a empresa, não. Porque quando você definir o passo a passo, me manda que eu falo, gente, beleza, nossa, passo a passo de vocês está ótimo, beleza, então finalizou? Aí é só você pegar o passo a passo e transferir para a planilha e verificar, tem algum custo nesse processo? Tem, como que é? No final da planilha você já tem o custo total. O que seria uma coisa complexa se torna uma coisa fácil quando você tem uma metodologia para fazer a coisa, entenderam?
Gente, ficou, tá confuso o negócio ou não tá confuso? Ou hoje deu para dar uma clareada no que é para ser feito nessa etapa 4? Cláudio falou ali, foi bem esclarecedor. Gente, então, ó, nós agora também, vamos falar de prazos aí, nós vamos ter agora também um períodozinho aí, né, para a gente poder desenvolver isso. Então, vou voltar lá, gente, ó, só para a gente meio que encerrar aqui, deixa eu voltar lá com vocês, deixa eu ver se está aberto aqui, se eu tenho que abrir. Kátia, valeu aí, Kátia, Alessandro, que bom que vocês gostaram. E eu vou estar acompanhando com vocês, tá, gente? Podem ficar tranquilos. É por isso que agora, nessa reta final, a gente precisa do grupo separado. Porque aí, gente, ó, vocês têm liberdade de me mandar dúvidas lá no grupo, lá. Pode ser que no dia, na hora, eu esteja enrolado, mas eu sempre tiro um tempinho para responder lá o pessoal lá. A gente, ó, tá, o caminho tá certo, é esse mesmo. Ou fala, ó, muda isso, muda aquilo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente, ó, só para eu poder, ó, ver o que a gente tinha feito naquele nosso cronogramazinho, ó. Analisem aqui comigo para você ver, ó. Ó, hoje a gente já está falando de proposta de mudança. O que eu tinha falado para vocês? Ó, gente, até o dia 5/5, para vocês me mandarem um projeto, assim, ó, não precisa de estar 100% pronto, mas o projeto já praticamente estruturado. Que aí, nós ainda vamos ter, pessoal, ó, por isso que eu gosto de me antecipar com as coisas, porque aí a gente vai ter um período aqui, ó, de ajuste no trabalho, tá vendo? Então, ó, tem grupos aí como lá eu falei mais cedo, lá do Ronald, a gente tinha até me mandado até a parte 3 pronta, e eu já tinha até dado um ok lá, tá tudo pronto, beleza. Então, agora eles, né, quem já finalizou a parte 3, quem ainda não finalizou a parte 3 aqui, ainda tem, vou dar uns diazinhos aí para finalizar, me mandem, tá? Mas aí é importante agora já começar a pensar nessa proposta de mudanças, até o dia 5/5 aqui, ó, no início do mês de maio, tentar me encaminhar, pelo menos um esboço já bem feito dessa parte 4 do projeto, que aí eu vou analisar e vou responder e vou dar dicas também. Enquanto isso, se eu ver algum site aí que pode ajudar vocês também, eu mando algum site para vocês pesquisarem, que eu sempre estou pesquisando coisas novas, eu sempre fico pesquisando coisa aqui, vídeos, né? Eu dou aula disso, desses assuntos em outras turmas também, não é só a turma de vocês, não. Eu tenho turmas aí que eu dou aula disso aqui constantemente. Todo período eu tenho turmas disso, né? Então, eu estou sempre pesquisando. Sempre que eu ver alguma coisa, eu mando para vocês. E aí, ó, no dia 5, vocês pelo menos já me mandando um esboço dessa parte 4, aí a gente vai ter tempo aqui, ó, para ficar mais 2 semanas fazendo ajustes, que eu vou falar, gente, ó, não, por que não faz isso assim? Por que não melhora isso? Por que em vez de fazer isso, vocês não propõem a empresa fazer isso? Eu vou orientando, meu trabalho aqui é exatamente orientar. Não é? Eu não vou fazer o trabalho para vocês, é orientar vocês. Vou falar, ó, gente, isso aqui eu gostei, hein? Isso aqui ficou bacana. Trabalha mais isso aqui, que isso aqui vai dar um bom resultado lá na consultoria de vocês. Ó, isso aqui não, gente, isso aqui não vai para esse caminho, não. Aí nós vamos ter aqui, gente, ó, até o dia 19/5 ainda, quase um mês ainda, para a gente poder chegar e falar assim, gente, ó, não, o trabalho está finalizado. Aí, se também precisar de mais alguns dias aqui, não há tanto problema, não. Pode dar mais alguns dias aqui, depois do dia 19. Mas, pelo menos, que o trabalho de vocês esteja praticamente finalizado, ou caminhando para a finalização, porque aí, lá no dia 19, eu já vou poder começar a virar para vocês aqui, já falar de apresentação. Tá vendo? Que aí, no dia 19, eu já vou passar para vocês como que a apresentação vai ser feita. Eu vou dar um modelo de apresentação, vou explicar para vocês
Que aí o trabalho estando pronto, gente, aí é só pegar e copiar para a apresentação. É só pegar o que está no Word, fazer um resuminho e copiar para a apresentação. Aí é moleza. O mais difícil é o que vocês estão fazendo agora. O pesado é desenvolver o trabalho. Depois que o trabalho está lá dia 19, praticamente finalizado, acabou. Preparar a apresentação aí é fácil demais. E aí depois, pessoal, quando vocês já estiverem com as apresentações mais ou menos encaminhadas, prontinho, eu vou treinar com vocês a apresentação. Vou explicar para vocês como fazer essa apresentação, como é que isso vai ser feito, o que você tem que falar, o que não deve falar, o caminho que você deve seguir, o tempo que vai ter para fazer a apresentação. Isso aí nós vamos depois, não vamos agora ficar preocupado. Professor, quanto tempo vai ter, quem tem que apresentar, como é que é? Não precisa preocupar com isso agora, que nós vamos ter tempo de sobra para nós falarmos de apresentação daqui a um tempinho. Agora eu quero que vocês se concentrem em terminar quem está pendente aí com o item 3, ainda terminar o item 3, pegar o item 4 aí, desenvolver, começar a me mandar essas etapas do item 4 para eu poder dando sugestões corretivas, para depois você passar para a planilha, tentar levantar os custos e a gente praticamente encerrar o trabalho. Cristian perguntou, professor, vamos falar da proposta e forma operacional, de acordo com a análise dos processos da empresa. Então, você vai analisar o que a empresa faz hoje, aí você vai agora no item 4, preparar sugestões de melhoria. E aí você coloca essas sugestões em etapas. Entendeu? Agora, no item 4, você não vai falar de como a empresa faz isso. Você falou no item 3. No item 3, você já mostrou. A empresa faz isso, isso e isso. Aí você tem que analisar. O que ela pode melhorar? O que ela pode melhorar nisso aí que ela já faz? Então, aí você entendeu como ela pode melhorar? Como é que ela vai fazer isso, então? Etapa 1, 2, 3, 4, aí você vai dar sugestões de melhoria dos processos que a empresa já faz. Entendeu, Cristian? E aí, gente, lá na frente, eu vou dar para vocês todo o modelinho da apresentação, como deve ser feito. Não precisa preocupar com isso agora, não. Gente, ficou alguma dúvida? Tá? Então, até o dia 5/5, mais ou menos, aí, para você tentar me mandar, pelo menos, já um esboço já dessa parte, pelo menos as etapas, né? Sugestões que você está dando para a empresa. Nem precisa, de repente, me mandar ainda a planilha, não, mas mandando as etapas, que é você definindo as etapas, aí fazer a planilha é fácil. E aí eu acho o seguinte também, vocês têm que começar a colocar a mão na massa. Eu vou mandar os links dos sites para vocês, vocês façam uma pesquisa, criem aí, mandem para eu ir vendo, a gente vai trocando ideias, e à medida que vocês forem desenvolvendo, vai surgindo dúvidas. Aí vocês me falam, professor, estou com uma dúvida aqui, sei se eu devo fazer isso, aí eu te esclareço. Aí tem a quarta-feira que vem, nós temos a quarta-feira que vem também para ficar falando dessa parte agora do trabalho. Quarta-feira que vem, dia 28 ainda. Aí eu vou falar com o grupo também, mais voltar, porque também nós já vamos estar falando de avaliação de desempenho, né? Então, a semana que vem eu vou dar uma atenção maior para o pessoal que está fazendo o trabalho de avaliação de desempenho. Cassiano, não, são valores fictícios, valor fictício. Não precisa... Agora, a dica que eu dou, Cassiano e demais aí, ó, só para vocês entenderem. O que eu tinha falado? Não precisa de ser valores exatos. Tem que ser um valor dentro de uma certa realidade, né? Se fizer uma pesquisazinha na internet aí, você vai descobrir. Vamos dar um exemplo. Você quer contratar um cara para fazer desenvolvimento lá do plano de cargos e salários para a empresa, que a empresa não tem. Se você der uma pesquisada na internet, você vai entender mais ou menos quanto é que custa um serviço desse.
Então, não precisa de ser exato. Agora, não pode ser uma coisa muito fora da realidade. Por exemplo, né? Porque aqui no dia da apresentação vai estar a Siciliana, vai estar a Fabiana vai estar participando, costuma vir algum outro professor que participa também. Então, se você está apresentando lá, eles não vão vir para ficar fazendo pergunta, eles não vão vir para ficar aqui querendo atrapalhar, não. Eles vão vir pelo contrário, eles vão ver o trabalho de vocês, tenho certeza que vocês serão muito elogiados. Eu já estou vendo que os trabalhos estão ficando muito bacanas. E aí eles podem querer dar alguma sugestão, até para melhorar, né, gente? Olha, eu gostei demais. Isso assim, ó, vocês poderiam até aproveitar e fazer isso, isso e isso, que vai ficar até melhor. Ah, bacana, tá ótimo, tal, papapá. Agora, então, o que eu estava falando? Se você apresenta um orçamento, né, mais ou menos dentro ali de uma normalidade, ninguém questiona nada, não. Agora, se você fala, por exemplo, né, você está lá apresentando, vamos voltar para aquele exemplo nosso. Preste atenção aqui, ó. Criar uma plataforma de cadastro. É criar uma página no site para as pessoas se cadastrarem. Se você falar R$ 1.800, se você falar R$ 2.500, se você falar R$ 3.500, ninguém vai questionar. Não é? Porque quanto que custa para uma pessoa fazer um site para uma empresa? Aí depende, tem uns caras mais baratinhos, tem uns caras mais especializados, cobram um pouco mais caro. Tem pessoas que estão começando agora, que chega para você e fala, eu crio um site para você por R$ 800. Aí você vai pegar um cara já mais graduado, o cara vai falar, não, eu faço um site, meu site é assim, sabe, eu cobro R$ 2.000. E se você for procurar, você vai achar uma empresa altamente especializada que vai falar, não, eu cobro R$ 3.500, mas é uma plataforma que tem ferramenta disso, tem ferramenta daquilo. Mas varia de R$ 1.000 a R$ 4.000. Se você falar um valor dentro disso aí, ninguém vai questionar. Agora, se o Cassiano vira e fala, nós vamos criar uma plataforma que vai custar R$ 25.000. Aí o cara falou, mas peraí, que plataforma que é essa que vai custar 25 mil? Alguém pode falar, eu tô achando esse valor meio salgado. Você não acha que você deve rever isso? Você está entendendo, Cassiano? Tem que ser um valor dentro de uma normalidade. Tá bom? Sim, entendi. Gente, mais alguma dúvida? Gente, olha só, então, para encerrar lá, são 8, eu falei, hoje é feriado, hoje é meio feriado, eu vou liberar vocês já. Só queria rapidinho, olha só para mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu tinha falado, sobre a questão da formatação. O que eu só queria pedir para vocês, para vocês já irem também dando uma trabalhada no trabalho, trabalhada no trabalho é danado, hein? Dando uma trabalhada no projeto de vocês, que é o seguinte, esse projeto, ele é um pouquinho diferente lá do negócio de relatórios, esse é um projetinho mais bem trabalhado. Então, também precisa ter um certo rigor, tá? Em termos de formatação. Então, a primeira coisa, sempre que vocês forem me mandar o trabalho para eu dar uma olhada, um de vocês aí, alguém que tenha uma noção melhor de formatação, dê uma formatadinha que é simples. É simples, Primeira coisa de tudo, gente, o trabalho tem que estar todo com a mesma fonte. Olha lá, ou Arial 12, ou Times New, ou tem outras fontes aí que são usadas, Roma, Cambria, ou a própria Calibre. São fontes, assim, tradicionais que são aceitáveis, né? Mas que esteja todos com a mesma fonte, porque às vezes eu recebo o trabalho, num lugar está Arial, no outro lugar está Times New, no outro lugar está Roma.
Então, já tenta, pelo menos, definir qual a fonte vocês vão usar. Né? Porque, às vezes, um aluno faz uma parte, o outro faz outra parte, o outro faz outra parte, depois junta tudo, mas não tem nem o trabalho de dar uma formatada geral, né? Marca o texto todo lá, ó. Marcou o texto todo e confirma se está tudo na mesma fonte. Arial, tamanho 12. Aí, ó, tem certos pontos que está tamanho 12, outros pontos está tamanho 14, porque foi o outro aluno que fez. Tá? Que aí já vai dando uma formatada no trabalho. Outra coisa também, ó, que é simples, ó. Marca o parágrafo. Ó, gente, isso aqui é importantíssimo, é facinho, facinho, ó. Tá vendo? Marcou o parágrafo ali, né, que você quer formatar, ó. Ele tem que estar todo justificado. Ele não pode estar assim, ó. É só você vir aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, parágrafo, né? Então tem as formatações aqui de parágrafo, ó. Então aqui você tem para centralizar o texto, colocar tudo à esquerda, colocar tudo à direita, ou esse formato aqui que é usado nos TCC, que é justificado. Quando fala assim, ó, o parágrafo tem que estar justificado. O que é isso aqui? Tá lá, tá vendo? Ele coloca tudo de forma que ocupa a linha toda. Se você colocar centralizado à esquerda, olha lá como é que fica, ó. Fica sobrando pedaços do lado de cá. Num trabalho desse aqui, de projeto, não pode estar assim, tem que estar tudo justificado, ó. Ele coloca dentro das margens o texto. E aí, outra coisa, tem que estar com espaçamento 1,5. Onde é isso, ó? Tá vendo aqui? Tem uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Simplesinho, ó. Você clica aqui, ó. Tem direto aqui, ó, 1,5. Mas eu peço para vocês também, gente, ó, para vocês virem aqui, ó, opções de espaçamento de linha. Então, tá vendo? Ó, onde que eu vim, ó, eu marquei o parágrafo que eu quero formatar. Aí tem escrito aqui, parágrafo. Vem cá, na setinha para baixo, setinha para cima. Quando você passa o mouse, aparece ali, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Clica aqui e vem cá em opções de espaçamento de linha, ó. Opções de espaçamento de linha. Ou você deixa aqui, ó, tá vendo? Espaçamento antes e espaçamento depois. Ou você pode deixar tudo em 0. Ou aqui no espaçamento depois 6 pontos. Mas eu até prefiro que deixe 0 e 0. Que não tem como você errar. E espaçamento de linha 1,5, olha lá, ó. Tá? Porque às vezes o aluno me manda o trabalho, tá assim, espaçamento simples. Aí fica tudo junto. Aí o pior, uns parágrafos fica com espaçamento 1,5. O outro parágrafo fica com espaçamento 1. Olha que coisa feia. Aí você vai ler um parágrafo, está todo juntinho. O outro parágrafo está mais espaçado. Aí quando você pega o trabalho como um todo, olha como que isso fica feio. Uns parágrafos fica tudo juntinho e o outro parágrafo mais espaçado. Então é muito simples, ó. Marca tudo, ó. Marca o texto todo que você quer, vem aqui, espaçamento de linha, deixa tudo o espaçamento antes e depois 0, 0, vem aqui, ó, espaçamento entre linhas 1,5 e ok, pronto, olha lá, ó, ficou tudo bonito, olha lá como é que fica tudo mais bonitinho, mais fácil de você ler. Só isso. Tá? Aí depois algum ajuste mais detalhado lá. E por fim, também esse tipo de trabalho, só para encerrar, é importante, gente, esse tipo de trabalho, cada capítulo tem que começar no início de uma página. Não pode o capítulo começar no meio do caminho assim, não, ó. Opa, peraí. Pera, fiz errado aqui. Ele não está nem permitindo passar. Ó, gente, você vê o capítulo começar no meio da página. E o meu computador não está muito bom, não, peraí. Aqui, ó, tá vendo que a introdução, ó lá, tá começando no início da página 4, ó. Introdução no início da página. Quando você terminou aqui, ó lá, espaço, ó lá. Então fica o espaçamento no final do capítulo. A fundamentação teórica está começando no início da próxima página. Terminou a fundamentação teórica, tem espaço, ó lá.
O capítulo 3 vai começar no início da próxima página. E por aí vai. Beleza? Ô, Kátia, mas você viu ali, é tranquilinho. A única formatação que a gente pede é aquela, espaçamento das linhas, colocar o parágrafo justificado, espaçamento 1,5 entre as linhas, não tem mistério, não. Depois, se você tiver dificuldade, quem tiver dificuldade, pode me mandar no WhatsApp que eu tento dar uma ajuda. Depois, eu vou tornar a falar mais para frente sobre o relatório novamente, vou tornar a falar com vocês sobre formatação do relatório. A gente torna a mostrar isso aqui de novo. Pessoal, se não tiver dúvidas, vou dar aula por encerrada, feriadão aí, né? Vai descansar, tá? Vamos estudar, quem ainda está enrolado aí com alguma coisa de prova aí, tá? Espero que tenha sido útil para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Qualquer dúvida que tiver, me manda lá um WhatsApp lá que a gente vai ajudando. Kátia, valeu, minha querida. Ronald, Anderson, todos vocês aí. Alessandro, Anderson, fiquem com Deus. Lívio. A gente vai se falando aí. Boa noite, beleza? professor. Boa noite, obrigada. Valeu, eu que agradeço, Kátia. Boa noite, Mineirei. Fiquem todos com Deus. Tchau, boa Tchau. noite. Professor, você depois deveria encerrar uma aula sua cantando uma moda. Um dia eu tocar um violão aqui para nós. O senhor gostou daquele caso que eu mandei para o senhor, do Mineiro? O senhor gostou daquele caso que eu mandei para o senhor do Mineiro? Sim. A fala do Mineiro? Professor, boa noite. É o William. Oi, diga, William. Quando a turma encerrar, será que eu poderia tirar umas dúvidas com o senhor? É questão de 10 minutinhos. Pode ser? Então eu vou ficar na linha aguardando. Obrigado. Então, aguarda aí, eu vou só pegar uma água aqui rapidinho. Show, show. Pô, mas pode aguardar aí.